Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Então, da revista Galileu da Globo, um exemplo da entrevista, né? Sugiro que percebamos que todos nós somos o meio ambiente. E em entrevista a Galileu, a empresária e especialista no combate ao plástico, Agostina Bezada, fala sobre o que podemos aprender sobre sustentabilidade com a pandemia. Então, veja, fica bem marcado o texto, né? Começando entre aspas aqui, ó, 50 anos atrás, quando comecei a explorar o oceano, ninguém imaginava que pudéssemos fazer algo que o prejudicasse, seja pelo que colocamos nele ou pelo que tiramos. Parecia naquele tempo ser um mar do Éden. A pergunta e a resposta, diferenciadas, né? Numa entrevista dá o efeito ping-pong, que é muito usado no jornalismo, né? Então, a pergunta, resposta, pergunta engajada. Então, um exemplo aqui, ó. Além das vantagens para o meio ambiente, o consumo consciente também pode trazer benefícios à economia, que vive em crise? Então, sim, a chamada economia circular trata de manter o máximo possível os recursos em uso no sistema. Neste caso, objetos reutilizáveis são circulares porque eles substituem o lixo que geramos, mantendo-se na cadeia de consumo por mais tempo. Precisamos repensar o nosso sistema, como compramos, como projetamos operações, como produzimos. Toda forma de desenvolvimento deveria envolver meio ambiente, economia e aspectos sociais. Quando se começa a produzir um texto como uma entrevista, né, e a gente leu e analisou uma entrevista, temos que ter alguns cuidados. Então, observe que agora vai ser tua vez de entrevistar alguém. Então, o que precisa ser feito? Primeira coisa, preparar um roteiro com o tipo de perguntas que você fará. As perguntas feitas aqui nesse exercício anterior, por exemplo, podem ser o tipo de perguntas que podem ser aproveitadas. Então, qual que é a ideia? Que você escolha quem será entrevistado, pode ser um colega da sua turma, alguém da sua comunidade que desenvolva alguma ação relacionada ao meio ambiente, enfim, você vai escolher a pessoa. De modo que você vai ser o entrevistador, ou seja, quem fará as perguntas, e essa pessoa o entrevistado. Para isso, combine antes, né, o tipo de pergunta que será feita, para a pessoa já ir pensando um pouquinho. A estrutura da entrevista. Então, enquanto texto, tem essa estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. Prof, o que tem que ter na introdução? Na introdução, deve-se fazer uma apresentação do entrevistado. Então, estamos aqui hoje entrevistando fulano de tal, especialista tal, ou ativista tal, ou empresário tal. No desenvolvimento, o que vai acontecer? Você vai desenrolar a entrevista, deixar bem marcado o que é pergunta, o que é resposta, né? E principalmente o que é a fala do entrevistador e do entrevistado. Na conclusão, o que você pode fazer? Você pode terminar com a resposta, que te parecer mais interessante, ou ainda com uma reflexão sobre o tema. Na produção textual, a sugestão é acessar o Redação Paraná, no redação.pr.gov.br, escolher a proposta de atividade escolar, roteiro, entrevista oral com a seguinte temática: boas ações e meio ambiente. Siga as instruções da proposta no aplicativo, leia os textos motivadores e apresente a redação ao seu professor. Combinado? Neste vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.